O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que quer que dê testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Neste dia que estamos celebrando o martírio de Santo Inácio de Antioquia, que sucedeu São Pedro nessa comunidade, a de Antioquia. Depois ele foi levado para Roma e ali ele foi condenado às feras. Vimos que no final deste evangelho fala do pecado inicial, fala contra o pecado, do pecado contra o Espírito Santo, que nós vamos ver um pouco o que é. Mas depois ele diz que quando formos levados para as sinagogas ou para os tribunais, que não deveríamos nos preocupar porque o Espírito nos conduz, o Espírito nos direciona. Então essa é uma verdade que nós devemos ter guardada em nosso coração. Nós somos e devemos ser conduzidos pelo Espírito Santo sempre. Então abramos o nosso coração para que Ele nos dê perseverança agora em nossa vida de cristão, que Ele nos dê perseverança em nossas escolhas atuais, aquilo que nós fazemos agora, mas sobretudo que Ele mantenha também e nos dê a graça da perseverança final. Aqui refletindo a perseverança final, pensando em Santo Inácio de Antioquia. Porque ele tinha a certeza que ele trazia no coração, do tesouro que era reservado para ele, que era bem maior que todos aqueles que são apresentados neste mundo, que é o céu, o celeste. Então ele não caminhava desesperado. Ele foi levado para Roma sabendo o que aconteceria. Ele escreveu muitas cartas para algumas comunidades, em âmbito caráter mais geral, para a igreja, como que com o próprio sangue, dizendo o quanto nós devemos nos dedicar ao serviço do Senhor, mas por causa dele mesmo, que é a nossa herança. Com ele nós devemos caminhar sempre. Que o Senhor conceda, pelo Espírito, esta graça a cada um de nós. Nossos esforços serão recompensados pela presença de Deus em nós. Só que essa presença não é apenas para o final. Essa presença não é apenas para o céu. Nós já tocamos muito dessa presença agora. Por exemplo, nessa Santa Missa. É um presente de Deus para nós. É tocar no mistério que é mencionado nessa primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Então, quando se fala deste mistério que nós tocamos, não é algo que é apenas conhecido, como um livro que eu pego, abro, leio e eu passo a conhecer o conteúdo daquele livro, mas é algo que eu toco com os meus olhos, mas também com a minha alma, com o meu ser inteiro. Então, as palavras que eu escuto, as palavras que eu vejo nas Sagradas Escrituras, ou eu escuto na Santa Missa, têm um poder de transformação, porque é uma palavra proveniente do mistério da fé, provém da fé. Então é por isso que nos transforma, por isso que a ação é diferente, por isso que é um conhecimento diferente, é um conhecimento dos mistérios de Deus, é um conhecimento de Deus. Deus se oferece a nós, isso acontece conosco em muitos momentos. Às vezes esse conhecimento dos mistérios de Deus acontecem no momento de oração. Às vezes ele pode acontecer na sua casa, no momento que você para um pouquinho para rezar. Às vezes acontece você escutando a canção nova, participando da Santa Missa. O Senhor, Ele é criativo e também não nos deixa parados.
Essa carta que nós ouvimos nessa primeira leitura, a carta aos Efésios, mostra essa função da igreja como mediadora. Essa mediação, ela é aqui na terra o espaço no qual se pode viver a novidade que Jesus trouxe, a redenção, a novidade que o Salvador nos trouxe. A salvação que nós tocamos, esse espaço que nós estamos agora, enquanto igreja física, santuário do Pai das Misericórdias, mas cada um como esta realidade também, em mistério, cada um como igreja, espalhado por este Brasil, cada um é este território onde você pode ser tocado e fazer a experiência de Deus. Lembra que eu falei no início dessa homilia do Espírito Santo que age em nós, que nos direciona, que nos conduz. Então tem o espaço físico, mas é para além do espaço físico também. Santo Inácio de Antioquia era responsável por uma igreja num determinado local, Antioquia. Mas quando ele foi para Roma, para longe, continuou sendo igreja do mesmo jeito e continuou a comunhão. Tanto que ele escrevia cartas para os seus fiéis lá. Onde estivermos é um território e um local propício para fazermos a experiência e tocarmos no mistério, para tocarmos nos mistérios de Deus. Veja esse versículo, o versículo 23. Sim, ele, Jesus, pôs tudo sob os seus pés. Ele está acima de tudo. Ele é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que possui a plenitude universal. Cada vez mais devemos permanecer nesse mistério que é o mistério da fé. Então nós enfrentamos o presente, nós enfrentamos o agora com tudo que surgir, mas nós temos este olhar de futuro. Este olhar de futuro que eu digo é o olhar de eternidade. O mesmo olhar que Santo Inácio teve, nós devemos ter também. Que assim vivamos com as direções dessa primeira leitura, com essas direções de São Paulo, que não é apenas para os Efésios, mas é para todos nós. Abramos o nosso coração para a realidade da fé, abramos o nosso coração para Deus e seus mistérios. E assim nós chegamos no Evangelho com essa pergunta. Aqui foi falado sobre o pecado contra o Espírito Santo. O que é este pecado contra o Espírito Santo? Que a gente escuta de vez em quando, se fala aí. O pecado contra o Espírito Santo é negar a graça de Deus, a ação da graça de Deus, a ação do Espírito, o perdão de Deus. Quando você tem a certeza que algo que aconteceu na sua vida foi graça de Deus, ou quando você tem certeza que Deus constantemente tem iniciativa, estendendo as mãos, oferecendo misericórdia, mas conscientemente você nega essa verdade e essa existência de Deus. Nega a graça que é oferecida. Deus constantemente oferece graças constantes e, sobretudo, a maior graça, a presença dele para você, mas você conscientemente nega neste mundo. Então, neste sentido, o que você escolhe agora define o depois. Define. Por isso que não terá perdão neste mundo nem no outro. Mas não terá no outro porque você não se abriu nesse. E Deus não vai agir, Deus não age onde ele não é acolhido. Se você não o aceita, onde ele não é aceito, ele não vai agir. Então, se você não aceita o perdão, você não vai receber perdão. É um pecado contra o Espírito Santo nesse sentido. Não aceitar a misericórdia, não aceitar as graças e dizer também, conscientemente, eu não aceito o perdão de Deus, mas em última instância você está dizendo, eu não te aceito. Então, se você não aceita, neste mundo também não será aceito. Depois, não foi você que escolheu. Não se trata de estar sendo excluído por Deus. Ah, mas ele é Deus, ele tem que saber de tudo, tem que conhecer meu coração. É Deus mesmo, conhece, sonda os corações. Por isso que nós não devemos
condenar ninguém, né? Porque às vezes o lapso ali de segundo a gente não sabe o que aconteceu entre a pessoa e Deus. Então nós não devemos dizer, fulano morreu negando Deus, mas nós não sabemos ali os últimos segundos da pessoa. Como um certo santo disse, entre a ponte e a água, imagina uma pessoa que pulou ali da ponte, teve tempo da pessoa pensar a sua vida, teve tempo da pessoa se arrepender, teve tempo dela ter uma experiência com Deus. É por isso que nós não sabemos, nós não sondamos os corações, nós não temos acesso ao todo. Deus tem acesso ao todo, mas ainda assim eu explico para vocês o que é essa negação. Quem nega conscientemente, quem não quer Deus, não aceita Deus neste mundo, então também não terá no outro. Isso é o pecado contra o Espírito Santo, assim definido. É o pecado com o qual se nega livre e conscientemente ao perdão e à misericórdia de Deus. Deus, então, não agirá onde Ele não tem e não encontra o mínimo de abertura, o mínimo de doação, o mínimo de aceitação. Então aceitemos que o Senhor molde o nosso coração, que Ele nos conduza e que em nossa liberdade Ele nos transforme, em nossa liberdade Ele nos molde, em nossa liberdade Ele nos conduza. Então nós tocamos em algumas realidades nesta homilia. A primeira delas que nós ouvimos nos insere diretamente no interior, poderíamos dizer assim, no coração de Deus, porque nós devemos ser e tocar nos mistérios de Deus. Então aquilo que você não sabe explicar são os mistérios de Deus. Quantas vezes em sua casa, a partir de uma experiência religiosa, em algum encontro que você foi, você viveu uma experiência tão grandiosa, mas quando você chega com os de sua casa, as suas palavras são pobres demais para expressar o que você viveu. Porque você viveu algo de mistério, algo de grandioso. Você não sabe explicar o que aconteceu com você. Você não sabe explicar o que gerou aquela transformação. E todo mundo fica perguntando, mas o que aconteceu? E você não sabe explicar direito, porque nossas palavras humanas são pobres demais para expressar a grandeza do mistério e da ação de Deus. E é claro, o que você vive transforma o seu interior, transforma o seu exterior para sempre, mas aquelas pessoas que estão ali do seu lado não tocaram no mistério, não fizeram a experiência. Então, na maior parte das vezes, elas não te entenderão, não vão entender sua vida, não vão entender sua mudança, não vão entender suas escolhas, até que um dia elas façam a experiência também. Então, nós devemos rezar por elas, devemos pedir que o Espírito Santo as alcance. Nós que temos experiências de renovação carismática, nós temos a experiência do batismo, a efusão no Espírito Santo, toda aquela realidade de transformação que acontece conosco, com quem vive isso, viveu a experiência de alguém impôs as mãos, ou você veio aqui na Canção Nova e saiu todo diferente. É esse ser tocado pelo mistério de Deus. Muito mais do que você tocar nos mistérios de Deus, você é tocado pelo mistério de Deus. Você é tocada pela mão de Deus. Então o Espírito Santo realiza isso em nós. E aqueles que ainda não fizeram a experiência, nós pedimos para eles essa graça do toque da mão de Deus, do toque do Espírito transformador, do toque do Espírito que restaura tudo, do toque do Espírito que nos dá experiências que nós não conseguimos explicar. Graças a Deus, porque se explicar deixa de ser mistério, deixa de ser grandioso. Então eu convido você, por uns instantes, a fechar os seus olhos ao final desta homilia, abrindo-se ao Espírito Santo, mesmo que você seja levado para os tribunais, é o Espírito Santo que te conduz. Mesmo que você seja levado a ser condenado ou condenada às feras, você é conduzido pelo Espírito Santo. Que tenhamos, Senhor, o sentido de todas as graças que o Senhor tem a realizar em nós. Dá-me a graça de ser tocado pelo seu mistério,
Dá-me a graça de tocar no seu mistério. Mas também, Senhor, neste dia, dá-me a graça de recordar as pessoas que eu desejaria que recebessem esse toque, para que elas aceitem. Que o coração se abra, dê o mínimo de acesso a Deus, tenha o mínimo de abertura para o amor de Deus, que transforma tudo. Assim, Senhor, sejamos inteiramente tocados, sejamos inteiramente conduzidos por vós, conduzidos por seu amor e presença.